Saravá a todos. Hoje eu vim aqui tratar de um assunto que é importante, é necessário, já foi tratado em outros momentos, mas eu achei importante fazer um novo vídeo para vocês, esclarecendo sobre a questão dos menores de 18 anos dentro da tenda, tá? Por quê? Porque a nossa casa exige uma autorização para batizar menores de 18 anos, por uma questão de ética, por uma questão legal. Nós não podemos interferir, né, na vontade dos pais, que na verdade são responsáveis por esse menor de 18 anos, né? Então nós temos esse cuidado, inclusive ético, legal, de pedir uma autorização para os pais para que o filho menor de 18 anos possa ser batizado na tenda, tá? A frequência, o contato, né? Qualquer outra coisa dentro da tenda, gente, só para deixar bem claro, menores de idade são muito bem-vindos. Por quê? Porque nós precisamos de novos, de menores, de adolescentes, de crianças. Isso é a perpetuidade da nossa religião, isso é a renovação da nossa religião. Nós tínhamos algumas décadas atrás, né, uma quantidade imensa de terreiros que foram morrendo porque morriam os chefes e a Umbanda não continuava, ficava concentrado só nos chefes, né, nos pais de santo, nas mães de santo, e isso foi morrendo, os filhos não queriam, não se envolviam, os netos e assim por diante. Então, é até uma preocupação nossa enquanto religião. Nós precisamos envolver nossos filhos. Se é aquilo que nos faz bem, é aquilo que nos acreditamos, nós temos que envolver os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, né? Nós ainda não temos oficialmente, mas nós já estamos programando a catequização das crianças, porque isso é extremamente válido. Então, a criança, o adolescente dentro do terreiro, o terreiro é um ambiente saudável para a criança, né? Ele nem pode ser falar, a criança não pode ir no terreiro, é um terreiro que não é próprio para ninguém, né? Então, assim, é um ambiente saudável, é um ambiente seguro e deve ser assim, tá? Mas existem algumas questões que a gente precisa observar para evitar qualquer tipo de transtorno, evitar qualquer tipo de problema. E uma delas é o desenvolvimento mediúnico de menores de 18 anos. Que fique bem claro aqui, que eu não estou falando que é certo, que é errado, que sabe assim, não apontando o dedo para ninguém. A nossa casa não faz desenvolvimento mediúnico de menores de idade. Então, menor de 18 anos não desenvolve mediunidade. Pode cambonar, pode aprender a tocar tabaco, fica ali como suporte para os ogãs, pode ajudar das mais variadas formas, pode estar na gira, mas não pode desenvolver mediunidade. Por quê? Porque isso, gente, a chance de dar um problema é muito grande, muito grande. Por quê? O período de criança e de adolescente é um período emocionalmente, psicologicamente muito sensível. Ainda o caráter e a personalidade ainda estão em formação. Agora vocês imaginem isso tudo, a criança, principalmente um adolescente, né? Que está passando por todos os problemas da idade, todos os conflitos, as descobertas, e ainda tem que lidar com todos os conflitos e problemas que vêm do desenvolvimento mediúnico. Porque não adianta falar que são flores, gente, não vamos romantizar. Assim, a grande maioria de nós, até se descobrir, entender a mediunidade, o que é da tua cabeça, o que é interferência externa, o que é o guia. Isso é um processo muito complexo para o adolescente passar por tudo isso junto com o processo de complexo da adolescência. Então, assim, eu não aconselho, tá? Principalmente por isso, mas existem outros motivos também, tá? Eu até separei um material aqui para vocês que existe, depois eu passo os links, tem uma tese de um psiquiatra da USP, fez um estudo com os médiuns, o desenvolvimento mediúnico e transtornos psíquicos, tá? Então, assim,
é uma situação, inclusive um déficit social foi encontrado em muitos médiuns. E isso já com o menor de idade, que hoje nós estamos numa era que o menor de idade ele já fica tende a ficar do computador, celular, né? O tempo inteiro, já tem uma deficiência social de convivência, né? E ainda que você coloca tudo isso, mais o desenvolvimento mediúnico, que nem sempre é tranquilo, então é uma coisa cientificamente comprovada a dificuldade de lidar com tudo isso. Nem todo mundo responde muito bem, entende? Então, para quê? E outra, aí a gente tem a pergunta mais óbvia. Para que você vai fazer com todos esses perigos, com todas essas circunstâncias? Para que você vai fazer um adolescente ou uma criança passar por isso? Qual a real necessidade disso? Ah, mas tem médio. Tem médio. Chico Xavier começou a desenvolver a mediunidade aos 8 anos. Justamente porque ele sofria abusos, violência. Tem o filme para mostrar, né? Então, tem o Zélio. O Zélio ficou doente, ele passou por um período acamado. Não é fácil, não é simples. Entende? Então, assim, com raras exceções que a gente conhece, que eu falei do Zélio de Moraes e do Chico Xavier, porque são nomes conhecidos que começaram a desenvolver a mediunidade na infância e na adolescência. Mas, gente, não precisa, tirando esses casos que são emblemáticos, nós não precisamos fazer as crianças e os adolescentes passar por esse processo tão cedo. Não tem motivo. A mediunidade, ela vai florescer independentemente da idade. Você vai percebendo de pequeno as tendências, né? Aqueles resíduos que vão ficando ali no comportamento da criança, e com isso, se for realmente, né, para ser trabalhado isso depois, quando tiver 18 anos, aí por escolha dela, da pessoa, ela vai desenvolver, tá? E não vale falar isso de, é missão, tem que fazer. Gente, tem pai doido de tudo quanto é jeito, que enxerga nos filhos assim, não, meu filho é o próximo Jesus Cristo, ele tem que desenvolver, porque ele é mágico, maravilhoso, etc, etc. Isso é provavelmente uma projeção dos pais que sobrecarrega essa criança, esse adolescente. A gente não pode participar e nem promover esse tipo de coisa, tá? Eu sempre falo para vocês, o desenvolvimento mediúnico, ele não está ligado somente ao fenômeno, a incorporar, a psicofonia, a psicografia. Ele está muito mais ligado ao desenvolvimento pessoal. Então, como que você vai forçar desde cedo uma criança a entrar num processo desse de desenvolvimento pessoal tão complexo, né? Não é nem hora, tá? Não é só uma questão sensorial de, eu vejo espírito, eu ouço. Não é só isso. Isso vai acontecer. A pessoa que é médium pode ter sintomas realmente de tenra idade, tá? Agora, forçar ou ficar incentivando atrapalha a formação psicológica da criança e do adolescente. Eles não têm repertório emocional para gerir, para ter essa gestão da sua vida junto com as entidades. E nem sempre são entidades de luz, tem os obsessores, todo aquele processo que a gente já sabe. Além disso, a gente tem o compromisso mediúnico. O compromisso mediúnico é um compromisso de vida. Aquilo não vai parar de um momento para o outro. Como que você vai exigir que uma pessoa com menos de 18 anos, que ela, pela lei, ela não pode nem assinar, né? Ela não tem responsabilidade civil, ela vai exigir um compromisso para a vida dela? Não é hora, gente. Então, assim, além disso, além dessas questões que são para mim muito importantes, isso é uma questão de preservação, ainda existem todas as questões legais que podem vir e podem gerar muito problema para casa. Quais são elas? O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, tá, que se ofereça bebida alcoólica para o menor. Então, nós temos artigos específicos, tá, que dizem que é crime oferecer bebida. Só oferecer já é crime, tá? Então, também não pode utilizar tabaco, é ato infracional para o adolescente, entende? Então, tem condutas criminosas previstas. Mas tem a liberdade religiosa. Tem a liberdade religiosa assegurada pela Constituição Federal, que não seria crime estar fumando nesse ambiente ou menor, porque ele é amparado está dentro da liberdade de culto.
Gente, mas isso, até você provar, desculpa a expressão, mas até você provar que o focinho de porco não é tomada, já teve processo, já teve conselho tutelar, etc, etc, etc. Nós não precisamos, e eu, sinceramente, não estou disposta a passar por tudo isso, tá? Assim, tem toda uma questão de a gente trabalhar de divergências de pensamento e de religião dos adolescentes, dos menores com os pais. Então tem muito adolescente que quer ir para a Umbanda, que quer entrar na Umbanda e o pai e a mãe não aceita. Às vezes tem que ir escondido. E aqui que acontece? Chega lá um pai e a mãe e fala assim, não, onde é civil? Vocês estão dando aqui, ó, álcool e tabaco pro meu filho, sem minha autorização, eu vou chamar o conselho tutelar, etc, etc, etc. Isso aí pode virar uma confusão terrível, terrível para todo mundo, é uma situação muito constrangedora. Tá? E não são poucos os casos dos pais que não concordam que os filhos frequentem a Umbanda. Tá? Então isso nós não podemos interferir dentro da casa das pessoas, não podemos impor nada. Então assim, para frequentar, pode ir, frequenta, a gente não tem como, as portas são abertas, né? O público, aí o pai e a mãe que cuide do filho, não quer que vá, então que cuide dos filhos, né? Mas o desenvolvimento mediúnico e todo o processo, isso não pode ser feito para menores de 18 anos, por causa dessas questões que eu tratei com vocês, tá? Inclusive, assim, quanto mais consciente a pessoa, mais madura, melhor, mais suave se torna o desenvolvimento mediúnico. Isso é meio óbvio, tá? A gente trabalha disso nos estudos. Então, assim, os menores que estão na casa, que frequentam a casa, são mais do que bem-vindos para ajudar de várias. Então, são mais do que bem-vindos para ajudar de várias formas. A cambonária é um ato maravilhoso de aprendizado. É uma das formas que eu falo mais eficientes e pacientes. Você observa como as entidades fazem, o que elas falam, os conselhos que elas dão, as conversas. Toda aquela conversa boa que a gente tem com as entidades, os cambores conseguem viver isso dia a dia. E isso é maravilhoso para quem pretende realmente ingressar na Umbanda, né? Com tenridade, né? Falo assim, inclusive para as crianças, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente ensina a naturalidade da Umbanda, do fenômeno mediúnico, eu ensino para os meus filhos. Meus filhos já veem isso como uma coisa natural, eles não se chocam, eles não se amedrontam, né? Isso para eles é uma coisa muito natural. E mesmo assim tem todo um cuidado com o conflito que isso pode gerar na escola, com os amiguinhos na escola, os comentários. Então a gente prepara os filhos, inclusive, para receber muitas vezes preconceito, desconhecimento, né? Prepara para que eles possam lidar. Isso é uma coisa, é batalha que eles vão enfrentar. A gente prepara, mas a luta é deles, né? Então, imaginem tudo isso num ambiente de adolescência com todo aquele problema. Então, isso a gente não pode incentivar, tá? Então, é só para poupar os adolescentes, principalmente, para poupar de todos esses problemas, tá? De todas essas dificuldades no momento que não é necessário. E, obviamente, tem a proteção da casa, a proteção legal da nossa casa. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, que esse vídeo vai ficar depois para aqueles que futuramente, inclusive, quiserem. Eu sou adolescente, não posso ir? Pode ir, pode frequentar, pode se benzer, tem várias formas, mas não vai ter desenvolvimento mediúnico, ok? Um abraço e saravá a todos.